Espírito de amor, foi acender a chama que se apagou, veio inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor. Nós sabemos que o dom da fortaleza, sobretudo nesse tempo de pandemia, é muito importante em nossa vida. São muitos os desafios, a vida às vezes é bastante dura com alguns de nós, doenças, enfermidades, pobreza, desafios de toda sorte. Também a dificuldade de viver bem a nossa fé. Então o espírito de fortaleza é muito necessário para que possamos continuar a nossa vida, apesar de tantos desafios, de tantas dificuldades. Nas culturas antigas, a fortaleza era conhecida como a coragem. Coragem para vencer os inimigos, coragem para lutar pela pátria, coragem para avançar, conquistando novos territórios, novos povos. Depois a própria cultura, sobretudo grega, viu que para ter coragem é preciso ter também prudência, porque a coragem não é só atacar os inimigos, não é só estar preparado para a luta, mas a coragem é saber discernir quando agir, quando não agir, quando atacar, quando se defender. E com o cristianismo, sobretudo com a vinda e ensinamento de Jesus Cristo, a coragem para o cristão, ela tem vários aspectos, mas é força de Deus que nos reveste de poder para bem viver a nossa vida. Tudo posso naquele que me dá força, diz São Paulo. Então, quando nós olhamos para a fortaleza na perspectiva cristã, o primeiro benefício que nós alcançamos quando nós rezamos ao Espírito Santo e pedimos esse dom, é o dom de combater os nossos inimigos internos. Então, pessoa forte é aquela pessoa que faz o que Deus quer, que age como Deus quer, usando a sua inteligência, a sua sabedoria, usando os conselhos próprios da Sagrada Escritura, do próprio Espírito. A pessoa vai se colocando na perspectiva de Deus, na perspectiva de fé. Então ela não se deixa vencer, por exemplo, pelas paixões desordenadas, pelos sentimentos, às vezes, desejos de vingança. Ela não se deixa vencer pelos vícios, ela não se deixa vencer pela fúria. São tantas coisas que acontecem no nosso interior e muitas delas podem nos afastar da família, podem nos afastar de Deus, podem nos afastar dos irmãos. Então esse controle das emoções internas, do nosso interior, esse controle da nossa intimidade, vem através desse dom tão especial da fortaleza. Às vezes nós pensamos em uma coisa que não é boa, mas na oração nos revestimos da força de Cristo, que o Espírito Santo nos dá, e nós então dizemos não a tudo aquilo que pode nos separar do objetivo máximo da nossa vida, que é a nossa salvação, e de estarmos unidos ao Cristo vivo, Cristo bom pastor. Quantas pessoas, porque são moles, são fracas, se entregam ao vício, se entregam à fidelidade, se entregam a todo tipo de prazer, sem pensar no bem maior que busca, sem pensar numa felicidade mais duradoura, mais ampla, e acaba se perdendo nos bens que passam, nos bens que não nos satisfazem, e se esquecem do bem maior, que é aquela vida boa, aquela vida tranquila, aquela vida serena, aquela vida virtuosa. Então, em primeiro lugar, a virtude, o dom da fortaleza nos ajuda a arrumar a nossa própria casa. Por nós mesmos somos incapazes, mas com esse dom que vem da oração, nós somos fortes. Quantas vezes, quantas pessoas se libertam dos vícios, se libertam às vezes de prisões, de paixões,
que acorrentam, que escravizam, porque no Espírito Santo consegue libertação. No Espírito Santo consegue cura e se torna nova criatura. Outro benefício desse dom da fortaleza é o combate aos inimigos externos. Sabemos que o mundo é cheio de desafios. Desafios na família, desafios no emprego, desafios na escola, na sociedade, com os vizinhos. Então nós somos de alguma forma lançados no meio de um contexto, às vezes conflituoso, às vezes crítico, e nós sofremos então com essas perturbações. Em alguns casos nós sofremos com esses ataques de inimigos externos que às vezes querem nos derrotar, que às vezes querem nos derrubar. Por exemplo, a falta de emprego, a falta de dinheiro para comprar o necessário, uma doença na família, um matrimônio em crise, um filho rebelde, um filho que às vezes passa por situações difíceis e não querem obedecer, não conseguem obedecer, se entrega aos vícios, se entrega à vida de criminalidade. Como os pais vão ter força, para lidar com isso? Então o Espírito Santo também dá essa força para levar a vida adiante, apesar das inúmeras dificuldades que às vezes nos rodeiam, sem perder o nosso foco, que é viver o bem, viver unido a Deus, fazer o máximo que nós podemos e entregar a Ele aquilo que não está em nossas mãos. Então o dom da fortaleza não é que nos capacita para tudo, mas nos ajuda também a decidir aquilo que nós podemos e queremos fazer e aquilo que nós não podemos e devemos confiar a força maior que nós temos, que é a força do nosso Deus, que tem poder e que tudo conduz por amor. Educar os filhos, por exemplo, alimentar, formar, tudo isso depende, exige muita fortaleza, muita determinação. Possamos rezar sempre ao Espírito Santo, pedindo esse dom maravilhoso, que é o dom da força para enfrentar as adversidades da vida. E ouvindo sempre a palavra de Deus, sobretudo São Paulo: tudo posso naquele que me dá força, tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos vivendo, como eu disse, tempo de pandemia. Como enfrentar o distanciamento social, como enfrentar o distanciamento das pessoas que nós amamos, como enfrentar as crises que estão surgindo por causa dessa pandemia, crise de trabalho, crise de toda sorte, o medo que nos apavora muitas vezes, o medo de perder quem nós amamos. A fortaleza de Deus, a força de Deus nos mantém no foco. Não perder jamais a fé, não perder jamais a esperança e nos debruçarmos, nos doarmos para fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E o Deus, através de seu Espírito, nos revista dessa força do alto. Nos fortaleça com essa força que vem dele mesmo e que nos faz testemunhar, se preciso for, até com a nossa vida, esse amor demonstrado na cruz por Jesus Cristo. Sem fortaleza, sem esse dom especial que vem do Espírito, nós não teríamos tantos mártires na vida da igreja, tantos irmãos e irmãs que deram a vida, deram sangue, se doaram totalmente, plenamente para dar testemunho da verdade, para dar testemunho do amor, para dar testemunho da misericórdia. Se não fosse o dom da fortaleza, como teria São Francisco deixado tudo, conforto, família, futuro brilhante, enquanto profissional do comércio, para servir aos pobres, para estar com os leprosos, para anunciar o Evangelho. É a força de Deus, é a fortaleza de Deus que nos faz separar do pecado, separar do mal, separar de tudo aquilo que nos escraviza e nos entregarmos totalmente aos cuidados de Deus, nos entregarmos totalmente ao desígnio de Deus para a nossa vida. Que Deus nos fortaleça, o Espírito Santo esteja sempre nos ajudando em nossas fraquezas. Só pede a força de Deus, só pede a fortaleza de Deus
quem sabe que é impotente para sozinho levar a vida e dar conta de todas as suas complexidades, problemas e desafios. Vem Espírito Santo, descei sobre nós, fortalecei nossa fé, fortalecei nossa esperança, iluminai nossos caminhos. Amém.